E aí pessoal, beleza? Vamos aqui agora começando mais um exercício resolvido da parte de transferência de calor por convecção. Esse é o exercício 7.29 do livro do Encropera. Ele fala o seguinte: você tem uma série de chips eletrônicos montada no interior de um recipiente. Olha os chips aqui no cantinho, estão vendo? Eles ali montados no nosso desenho. E eles, o que está falando? O interior do recipiente retangular fechado, e o resfriamento é implementado pela fixação de um dissipador de calor de alumínio. Está aqui a propriedade que é dada da condutividade térmica do alumínio. Aí novamente lembrando que aqui estão usando a letra K, ninguém usa o K, pelo visto o Encropera usa o K mesmo, então esse K é o K da condutividade térmica, que por vezes os vídeos eu chamo de capa, mas é só o K mesmo, a condutividade térmica. A base do dissipador tem essas dimensões, W1 e W2, então a base quadrada, né? W1 e W2 de 100 mm, enquanto 6 aletas têm espessura T igual a 10 mm e passo de 18 mm. Olha, aletas, a gente tem que usar aquela equação das aletas, tá? Não tem como correr muito nesse ponto aí não. Se você vai ter um problema que é de troca de calor em superfícies estendidas, aletadas, você tem que ir lá voltar naquela parte de condução de calor da parte de aletas. Esse aqui está falando até o comprimento das aletas, que é de 50 mm, e a base do dissipador de calor tem uma espessura de 10 mm. Bom, como é que a gente vai resolver isso daí, ó? Esse problema também pode ser visto, né? Tem mais coisinha aqui do problema. Tô falando, se o resfriamento é promovido pelo escoamento de água através do dissipador de calor com a velocidade ou a temperatura determinadas, qual é a temperatura da base do dissipador quando a potência dissipada pelos chips é 1800 watts. O coeficiente convectivo médio nas superfícies das aletas e na base exposta pode ser determinado supondo escoamento paralelo sobre uma placa plana. As propriedades da água podem ser aproximadas. Está aqui dadas todas as propriedades, a gente vai ter que nem que buscar nenhum valor aí para elas então. Então está bem tranquilo de fazer esse exercício, tá? Tem uma coisa aqui interessante, olha, esses chips eles vão alimentar com calor, vão transmitir calor aqui para cima, ou seja, esse calor vai passar pela base, por essa base aqui, ó, até esse LB, como está mostrado, e depois ele troca calor com essa parte que é a aletada, a parte da superfície estendida. Se a gente fosse fazer um circuitinho elétrico, igual a gente fez naquele exercício lá da célula fotovoltaica, o que a gente ia ter que fazer aqui? Ó? A gente ia ter que botar uma resistência aqui, um ponto aqui, falar que esse aqui é o nosso T infinito. Aí aqui eu tenho uma certa troca de calor por convecção, tá? Eu teria uma resistência, que eu vou chamar ela de resistência da base aletada, tá? Como é que a gente chama isso aqui? Normalmente é T. Essa aqui é a resistência, é porque eu uso O de overall, é a resistência do total da superfície aletada. E eu tenho uma outra resistência que vai ser agora, vai ser essa base aqui, ó. Que é a resistência da base que eu tenho, ou seja, essa base aqui, ó, essa base e depois a parte aletada, tá? São duas coisas. Então eu tenho isso daqui e eu tenho aqui a temperatura que é a T da base, e o calor flui nesse sentido, ele vai passar aqui, ó, flui daqui para lá, é o fluxo de calor que a gente tem nessa direção. Aí no caso eu coloquei a taxa de transferência de calor, que ponto. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a água está entrando aqui nesse sentido, né, com essas setinhas que estão mostradas, ou seja, ela atravessa esse comprimento igual a TB, não TB, TB é temperatura, pô. Já atravessa esse comprimento aqui, ó, W2. E a água, né? A gente tem as propriedades da água também. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que entender é descobrir qual que é o número de Reynolds nesse final aqui, ó. O Reynolds nesse final é igual a quê? Para eu saber qual que é o coeficiente de transferência de calor. É um problema de convecção, eu tenho que descobrir o coeficiente convectivo. Eu nem botei ainda as equações que eu vou precisar resolver, não. Só estou querendo calcular ele primeiro, antes de tudo, para ficar livre. Ora, eu vou pegar o Reynolds do final da placa. Ele é igual, na verdade esse Reynolds aqui eu vou escrever da seguinte maneira: o Reynolds do final dessa placa é o Reynolds de W2, tá? Reynolds de W2, ou seja, por quê? Porque está no final dessa distância W2 ali que eu acabei de marcar. Então esse Reynolds de W2 é igual a velocidade de campo livre vezes a distância W2 dividido pela viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática está dada aqui embaixo, é só substituir esses valores aí. Eu vou encontrar o meu número de Reynolds, que nesse caso, eu já até tinha feito essas contas, ele dá, deixa eu ver aqui, 3,88 vezes 10 a 5. Esse número de Reynolds, o Reynolds de W2, ó, Reynolds de W2, ele é menor do que o Reynolds crítico, né, que a gente normalmente considera que é aquele que lá nas aulas eu ficava falando toda hora que era 50 mil, mas na verdade é esse aqui, ó, é de 500 mil, é igual a 5 vezes 10 a 5, de acordo com o livro do Encropera, tá? Ele usa esse valor aí, ou seja, para essa condição, o nosso escoamento ele é laminar, ou seja, o escoamento é laminar, tá? E agora, para que eu uso isso daí? Então já sei que o meu escoamento laminar, eu quero saber a troca ao longo de toda essa placa. O que eu vou pegar? Vou pegar essa fórmula aqui, ó. É o nosso escoamento médio, um Nusselt médio que eu vou obter ao longo de toda essa placa. Eu vou até trocar algumas coisas aqui para ficar mais na cara ainda do que eu estou fazendo. Olha lá, vou escrever aqui, ó, esse aqui é o meu W2, e aqui eu vou escrever o Reynolds
de, vou botar assim, ó, W2, opa, botei 2, W2, e aqui vai ser o Pruntil, e aqui vai ser o H vezes W2. Olha aí como é que vai ficar a nossa solução final lá, ó. Ficou dessa forma aqui, ó, número de Nusselt, eu quero calcular para W2, ou seja, o Nusselt lá, considerando que o meu escoamento começa nesse bordo de ataque aqui, ó, da superfície aletada, termina lá no final, o meu Nusselt médio vai ser esse daqui, 0,664 reinos de W2 elevado a meio, Pruntil elevado a 1/3. Isso daí, se você faz a continha aí na sua casa, você vai ver que esse Nusselt médio em W2, ele nada mais é do que igual, deixa eu ver a conta que deu aqui, ó, eu estava com ela aqui agora, vai dar, não, nem, já calculei, foi o H direto, né? O Nusselt médio é igual a H W2 sobre o K, e isso daqui vai nos dar que esse H barra, ele é igual a 44443 watts por metro quadrado Kelvin, ou seja, esse aqui é o nosso H barra. Nem calculei o Nusselt, não, cheguei direto no H barra aí. Tem um detalhe, né? Esse H barra, ele é o H barra que a gente tem nessa superfície que vai ter a troca de calor por convecção. E para que serve esse H barra? Bom, a gente sempre qualquer coisa, qualquer exercício de transferência de calor é uma placa plana, você modela com uma placa plana, sempre vai ter que calcular o Nusselt, vai ter que calcular o H de alguma forma. Se não calculou, é porque tem uma coisa de errado, mas nesse caso a gente vai precisar das equações das aletas. Porque essa resistência aqui, ó, que é essa resistência que você tem nessa parte aletada, ela não é só 1 sobre o H barra vezes a área. Não é isso, não, porque para uma aleta é diferente, né? Uma aleta tem algumas coisas a mais, né? A resistência térmica de uma aleta é dada por essa fórmula aqui, ó, tá lá no livro, tá? É o livro aqui, vocês estão vendo, ó, capítulo 3.6.5. Capítulo 3 é todo sobre condução, a parte na meiuca dele ele começa a falar sobre essa condução em superfícies aletadas, também vai passar um monte de tipos de aleta. Você tem aqui, ó, se tiver essa aleta, como é a aleta do nosso problema, é uma aleta retangular. Você vai ter propriedades que você vai precisar, saber, por exemplo, AF é a área da fan, no caso é a aleta, tá? A aleta em inglês se fala FN, fan. Então nesse caso aqui, você tem essa é a área que você tem da aleta. Cada aleta vai ter essa área. Você tem esse, o que é isso? ILC aqui é outra coisa. A LC é um comprimento, você está considerando que é esse L mais metade dessa espessura, que é como se você estivesse pegando essa espessura da ponta ali, abrindo ela assim, ó. Você pega aqui, ó, e abriu. Aí você tem o que? Você tem a parte L da espessura, mais a parte que você abriu ali, ó, que é metade desse Tzinho, que é essa distância T, vai abrir aqui, tem L, então mais T sobre 2, né? Um comprimento que se fala aí da aleta, comprimento exposto, sei lá, um negócio assim. E a área, a AP é igual a T vezes L, que é essa área aqui, ó, a área... essa área aqui é o que mesmo? Deixa eu ver, T vezes L, essa área lateral dela, será que é isso? E aqui você tem uma informação importante, que é essa eficiência da aleta. Ó. A eficiência dessa aleta ela é dada pela tangente de M vezes LC, M vezes, dividido por M vezes LC. O que são esses M's aí? Tá aqui, eu acho o M é dado... Quer ver, o M aparece aqui, ó. Acho que... o M aqui, ó. O M é essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Você vai utilizar. Então, tem essa fórmula que já calcula a eficiência da letra, só que você quer calcular essa resistência da letra, né? Para você conseguir calcular coisas combinadas. Tem como se fosse duas paredes, e uma delas é a letra nesse caso. Quando você tem várias aletas assim, ó, o calor total trocado é dado por essa fórmula aqui. E você tem, na verdade, essa eficiência total da superfície, ela é dada dessa forma, eficiência total da superfície. Isso daqui é a resistência térmica da aleta, tá? Total, ou seja, vai ter esse eta zero, esse eta zero é igual a isso daqui, tá vendo? Isso, ou seja, 1 sobre o eta zero vezes o H vezes a área. Então tem que fazer essas multiplicações aí todas, né? No nosso caso, a fórmula vai dar isso daqui, ó. Eu vou botar ela aqui de ladinho para poder ler, tá? E aí eu vou escrever aqui embaixo para vocês. A fórmula dessa troca de calor, deixa eu ver aqui, opa, eu ver aqui, peraí, deixa eu ver. Tá, beleza, vou colocar ela aqui para vocês, ó. Vai ser assim, o R térmico total dessa parte da aleta, ele é igual, perdão, deixa eu ver aqui novamente, R térmico total, ele é igual a, opa, deixa eu apagar isso, é igual a 1 dividido por, aí vem o H barra, que a gente acabou de calcular, vezes esse AT, que é a área total mesmo, né, a área da base mais a área das aletas, multiplicado por 1 menos
o número de aletas vezes a área das aletas, tá? Essa área, AF é a área da aleta, dividido pela área total, multiplicado por 1 menos essa eficiência de uma aleta, essa eficiência de uma aletinha aqui, ó. E eu fecho isso aqui, pronto, e aí eu só passo essa divisão aqui até o final. Beleza. Isso daí a fórmula tem que ser dada. E a gente tem algumas dessas informações. Ó. Eu sei que o meu AT, essa área total, ela tem fórmula para ela no livro também. É o N, o número total de aletas vezes a área da aleta, mais a área da base. A área da base que é essa área aqui, ó, que vai ser, ou seja, isso aqui vai ser... como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês, quer ver? Essa área... Olha só, tem uma área da... Aqui, ó, a área total é igual a número... o N, que é o número de aletas, vezes a área da aleta, mais a área da base. E ela parece... Quer ver? Deixa eu ver se... Não, tá pra baixo aqui mesmo. Ele vai demonstrar aqui pra gente qual que é essa área... Não demonstra aqui não, cara. Eu achei que demonstrava aqui. Mas tudo bem, ele tem uma... Tem um exercício que ele demonstra isso, né? Essa área, como é que você considera a área total? Aqui está mais complicado que a superfície cilíndrica. Mas essa área total, quer ver, ela vai ser... A área total está aqui, né? Eu até passei por ela, né? Essa área aqui, a área total é igual a NA, AF vezes AB. E aí você tem o seguinte, né? Essa área... você tem a área da aleta, ela está na verdade lá no livro, né, cara? Eu acho que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. A área da aleta, tá vendo? Olha aqui, ó. A área da aleta é igual a 2 vezes W vezes LC. E essa LC é aquela superfície estendida, ou seja, eu consigo entender que isso aqui, ó, a área da aleta, ela tá lá em onde? Tá na tabela 3.5, tá? Vou botar aqui até isso, ó. Tabela 3.5. A área da aleta, ela é igual a AF, é igual a 2 vezes W vezes LC, sendo que o LC é igual àquilo que eu falei, né? A base essa extensão aqui da aleta, o LA no caso, né? Vezes T sobre 2. Deixa eu ver aqui, vai ser 2 vezes C, o L, opa, cadê? Voltar para baixo, LA vezes mais T sobre 2, ou seja, isso aqui são dados que estão dados do problema. Eu sei o valor de T, tá vendo? Todos os valores aqui de comprimento são dados. Olha lá o passo, que é 6 e tal. Isso aí eu também, esse passo aqui, não, o passo que é o quê? O LA, tá vendo? O comprimento da aleta LA é igual a 50 milímetros, a espessura T da aleta é igual a 10 milímetros, tudo isso aí é dado, então eu consigo calcular essa área da aleta. A área da base, deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui para vocês. A área da base é o seguinte, ó, eu já tinha feito esse cálculo aqui também. Ela é igual ao... É isso aqui, ó. Só você tem esse S, olha, o T está aqui, né? O T é esse espacinho aqui, ó. O S compreende esse espacinho mais a distância entre uma aleta e outra. Ou seja, isso aqui seria o S, tá? S menos T, então, é o que tem aqui, ó, nesse espaço aqui de baixo. Tá vendo? É o que está marcado aqui, ó. Isso aqui seria o S menos T. Se você tem 5 aletas, você vai ter 4 espaços entre esses, ou seja, a área da base que você vai ter no final, cadê a área da base? É igual a N menos 1 vezes S menos T, ou seja, esse espaçamento que a gente tem aí, multiplicado por W2, que é esse tamanho dela aqui até chegar na ponta final. Esse W2 aqui, ó. Então esse W2 aí vai nos dar então essa área da base, deixa eu ver, A vezes o W2. Ou seja, eu tenho AT, tenho N, tenho AF, tenho AB. Essa eficiência da aleta ela é nos dada da seguinte maneira aqui, ó. Eficiência da aleta ela é igual a tangente hiperbólico de M vezes LC, o LC a gente já viu ali, dividido, deixa eu botar aqui um pouquinho só mais para baixo, dividido por M vezes LC. Essa eficiência da aleta, o que a gente tem aqui, ó, o M ele é dado dessa forma aqui, ó, M é igual a, tá lá no livro também, né, tá no finalzinho aqui, ó, 2 vezes H vezes KT elevado a meio, tá? Ou se for uma coisa de diâmetro, né, isso aqui, mas se for uma superfície retangular, aí você vai usar o seu M, é usado aqui, ó, da base A,
que é 2 vezes H, deixa eu ver aqui, 2 vezes o H barra, dividido o H barra já foi calculado aqui, ó, também já temos ele, dividido pelo K, deixa eu ver o K aqui do caso, que K é esse, né, o K, K da superfície, será que é? Eu acho que é o K, não, esse K tem que ser o K da superfície do material, né, porque a troca essa troca aqui, ó, essa troca que está ocorrendo, ou seja, a gente está calculando essa eficiência desse material que está aqui, que é o material da aleta, tá? Então esse material aqui é o que? O material está dado é igual ao alumínio, ou seja, esse K aqui. Então beleza, então opa, vamos voltar aqui. Esse K tem que ser o K do alumínio, e tá também multiplicado por T, que é a espessura, e isso tudo aqui elevado a meio, tá? Essa eficiência aqui nos meus cálculos, ela deu 0,0259, beleza? Então, essa formulação aqui nos dá o eta, ó, a gente tem todos os valores para conseguir colocar nessa resistência aqui, e faltou uma coisa, né, para eu não me esquecer aí ao longo da solução, não posso me esquecer que eu também tenho a resistência da base. A resistência da base aqui, essa resistência da base, opa, vou pegar a caneta certinha aqui para ela. A resistência da base, ela é simplesmente igual a L, que no caso aqui é essa espessura, esse LB dividido, opa, vou botar aqui certinho, LB dividido por K, que é o K do alumínio, multiplicado pela área que eu tenho, né, que essa área vai ser o W1 vezes o W2. Opa, ficou tudo meio esquisito aqui, eu vou até reescrever isso aqui em outro lugar. Ó, o RB, vou botar aqui, RB é igual ao LB, que é a espessura da base, dividido por K, o alumínio, multiplicado por W1, W2. Ou seja, isso aqui nos dá a resistência em B. Sabendo essa resistência aí, eu consigo agora substituir e colocar na fórmula, né, a fórmula que a gente quer encontrar. Olha, o calor que é trocado ali, que sai, é o calor que é exatamente a potência que a gente tem, né, a potência elétrica que a gente tem, a potência que é dada igual a, deixa eu ver, nesse caso o exercício ela foi dada em quanto? É 1800 watts, 1800 watts, e que é igual justamente a esse calor trocado. Aí a gente tem que o calor trocado é igual a temperatura da base menos a temperatura do infinito, dividido pela soma dessas duas resistências, né? A soma da resistência da base mais a resistência total da aleta que a gente tem agora calculada, beleza? Então essa formulação aqui vai nos dar qual que é essa troca de calor. A pergunta é essa daqui, né? A pergunta é qual é a temperatura na base do dissipador TB. A gente vai ter todos os outros dados, a gente vai ter o nosso T infinito, a gente vai ter as resistências, já foram calculadas aqui, a gente consegue tirar a partir dessas formulações, tirar as resistências que a gente tem. Ou seja, a única dificuldade desse exercício não foi nem na parte de convecção, né? A parte de convecção foi muito fácil, foi como que a gente colocava essa parte de convecção dentro de um conjunto aletado. Se tem uma convecção dentro de um conjunto aletado, a gente tem que considerar esse tipo de formulação aqui, tá? Tem que considerar primeiro a forma da nossa aleta, qual que é, para descobrir qual é a eficiência que nós temos da aleta, e aí usar as formulações de transferência de calor em aletas para chegar justamente na resistência térmica. E sabendo a resistência térmica, a gente consegue calcular qual que é a temperatura da base, ou a troca de calor que está sendo feita, etc. Beleza? Tem um comentário aí que é interessante, que eu vou fazer com vocês aqui, ó, sobre essa questão. A gente tem essa espessura da aleta, é o espaçamento entre as aletas, né? Aqui você deve imaginar o seguinte, o escoamento passa por aqui, ele vai começar a desenvolver uma camada limite. Opa, deixa eu pegar outra canetinha ali. O escoamento passa por aqui, na hora que ele chega nesse bordo de ataque, ele começa a desenvolver uma camada limite, certo? E o de cima também vai desenvolver uma camada limite. Será que esse espaçamento que a gente tem aqui, ó, esse pequeno espaçamento aqui entre essas duas aletas é suficiente para desenvolver uma camada limite? Elas não vão se misturar em hora nenhuma, não? Vamos avaliar isso daí. Olha só, se a gente pegar aqui, qual que seria aquela formulação que nós temos, da espessura da camada limite, 5, deixa eu ver aqui, isso aqui dividido por x é igual a 5.0 dividido pela raiz do Reynolds de x, que nos dá a espessura da camada limite. A gente vai lá no final dessa camada limite, né, pegar justamente, ó,
qual que seria a espessura dessa camada limite? 5.0 vezes 5.0 vezes W2, que seria no final dela, multiplicado pela raiz quadrada do Reynolds lá em W2. Isso aqui seria igual a espessura que nós temos na camada limite. Na minha conta aqui deu o seguinte, né? 5 vezes, isso aqui deu 0,80. Deixa eu ver, deu 0,80 milímetros. E 0,80 milímetros é muito menor do que o espaçamento, é muito menor do que S menos T, que é esse espaçamento que nós temos entre as duas aletas, ou seja, a camada limite ainda seria muito pequena comparada ao espaçamento que nós temos. Elas nunca iriam se encontrar, a de uma aleta com a da outra, elas não vão se encontrar lá no final, em hipótese alguma, beleza? Então, tendo essa formulação aí, nós fechamos a nossa discussão. Deixa eu ver se é isso aqui. Talvez eu esteja confundindo alguma coisa, hein? Deixa eu ver lá no começo. Isso aqui, ó. Quero só ver se eu não errei essa parte da espessura. A espessura da camada limite é isso aqui, é del sobre x. Então vamos voltar lá no final. Vai ser 35, talvez um pouquinho mais para baixo. 35. Del sobre x é igual a 5 sobre a raiz de Reynolds. Tá errado não, né? Del sobre x é igual a 5 sobre a raiz de Reynolds. Ou seja, o que eu preciso fazer é encontrar isso aqui é del vezes x. Dividido, na verdade, né, pela raiz de Reynolds. Então, essa formulação aqui lá em cima, eu errei só isso aqui, ó. É del sobre x, e isso aqui tem que estar dividido. Ó. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta certa. Primeiramente vou jogar isso aqui um pouquinho para o lado. Del sobre x dividido pela raiz de Reynolds. Aí dá exatamente o que a gente precisa encontrar, que é 0,80 milímetros. Beleza? Fica aí a resolução. Espero que tenham gostado. Até mais, pessoal.